Olá, eu sou Ana Silvia Valadão e eu tenho um convite muito especial para te fazer. Você já imaginou aprender 3 tortas incríveis e aprender nessa aula algumas receitas que vão te trazer uma renda extra trabalhando dentro da própria casa? Olha que maravilha, né? Pois é, esse é o nosso curso de tortas natalinas, tá? É um curso incrível, mas eu tenho uma outra sugestão para vocês. Essas 3 tortas que vocês vão aprender não são servidas só no Natal. São tortas que dá pra gente comer o ano inteiro e fazer o ano todo, né? Nós temos, às vezes, aquela questão de falar uma comida natalina, mas são comidas que podem ser feitas no inverno, em todas as estações do ano e ser consumidas o ano todo. Olha que maravilha! Aqui nós temos, ó, a torta de nozes com baba de moça. Aqui eu tenho a Big Pavlova, uma pavlova grande, linda. E aqui eu tenho a tão famosa Floresta Negra em formato de naked cake. Olha que charme que ficou essa torta. São tortas aqui, ó, com oleaginosas, com frutas vermelhas, com cereja. Dá uma beleza aí nas mesas natalinas e também nas mesas em reuniões familiares o ano todo. Olha que legal! 3 tortas incríveis que vocês vão aprender nessa aula comigo e eu espero que vocês gostem. Vamos iniciar agora a nossa torta de nozes com baba de moça. Gente, essa torta é quase que um clássico natalino, né? Porque fica muito bonito a decoração. Nozes é uma das oleaginosas que mais são consumidas no Natal. Então, nós vamos iniciar aí essa receita que eu acho que vocês vão gostar bastante. Super tranquilo de fazer, essa é uma massa bem fofinha, bem macia, saborosa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Vou falar para vocês quais os ingredientes nós vamos utilizar para fazer essa receita, tá bom? Aqui, ó, eu tenho 6 ovos, 200 gramas de açúcar refinado, 120 ml de leite, 120 de óleo. Aí eu tenho 250 gramas de farinha de trigo, 12 gramas de fermento em pó e 100 gramas de nozes trituradas ou picadas grosseiramente. Muita atenção nessas nozes, porque aqui, ó, vocês vão perceber que eu tenho, ó, pedacinhos de nozes, tá? Por quê? Se você pegar as nozes inteiras, colocar num processador ou no liquidificador e bater, tem que tomar muito cuidado para ela não virar farinha, porque se ela virar farinha, a minha massa vai ficar muito pesada. Então eu quero ela picadinha assim, para ela aparecer na minha massa, para ela sobressair o sabor. Então vamos deixá-la assim, bem trituradinha, mas com pedaços. Vamos dar início então à nossa receita. É super tranquilo. Aqui, ó, eu tenho 6 ovos. Eu vou colocar esses ovos aqui na batedeira e vou batê-los inteiros junto com o açúcar, tá? Essa receita é bem prática por isso, né? Tem algumas receitas que a gente normalmente bate clara, separado. Aqui não, aqui nós vamos bater todos os ovos junto com o açúcar. E aí, na sequência, eu vou explicando para vocês como que a gente vai colocar o restante dos ingredientes. Pessoal, deixei aqui, ó, batendo entre 8 e 10 minutos, tá? Isso vai depender da velocidade, da potência da batedeira de vocês. Agora aqui, deixa eu mostrar para vocês como que ficou a minha massa, ó. Ficou um creme bem clarinho, bem volumoso, tá? Agora aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos continuar batendo, porém eu vou diminuir a velocidade da batedeira para 1 e aí eu vou colocar o leite e o óleo em fio. O que significa isso? Eu vou colocar aqui de um lado o leite e do outro lado o óleo, mas vou colocar em fio para eles caírem lentamente, porque se eu colocar de uma vez, vai abaixar todo o volume que eu consegui aqui com a aeração dos meus ovos. Então eu vou colocar na velocidade 1, vou colocar o leite e o óleo e vou continuar batendo até que os ingredientes estejam misturados.
Percebi que já está homogêneo, eu paro a minha batedeira e vou adicionar os ingredientes dentro do meu bol. Vamos lá? Então aqui, ó, vou ligar e vou colocar o leite e o óleo. Opa! Pessoal, aqui eu percebi que já está homogêneo, eu paro de bater, porque se eu continuar batendo demais, a minha massa vai perder a aeração e vai ficar toda líquida. Agora, eu vou tirar o meu bol aqui da batedeira e vou peneirar a farinha de trigo junto com o fermento. E por último, a gente coloca as nozes picadas. Aqui, ó, eu vou colocar a farinha de trigo na peneira. Vou acrescentar o fermento, que aí eu já aproveito e vou peneirando junto com a farinha. Vou apoiar aqui e vou misturar delicadamente, envolvendo toda a minha massa, para eu não perder essa aeração que eu consegui. Peneirei mais um pouquinho. Misturei bem a farinha e o fermento, ó. Olha como que ficou minha massa. Bem bonita, bem aerada. Agora, nós vamos colocar as nozes, tá? Vou colocar um pouquinho de nozes. Essa é uma massa, turma, bem versátil. Se vocês quiserem fazer uma massa neutra, basta não colocar as nozes e você vai ter uma massa branca deliciosa. E essa massa branca, vocês podem utilizá-la para vários outros bolos, tá? Olha como que ficou a minha massa. Que maravilha, né? Ficou muito bonita essa massa. Bom, o nosso próximo passo agora, eu vou untar com desmoldante em spray 3 formas de aro 25, tá? Eu vou dividir essa massa, vai dar aproximadamente 320 gramas, 350 gramas em cada forma. Porque eu acho muito interessante a gente assar um bolo com as massas pesadas, dividindo entre as formas. Isso vai nos dar uma massa mais macia, porque o que acontece? Se eu pegar toda essa massa, colocar numa forma de 25 centímetros, porém alta, eu vou ter que abaixar o meu forno para 160 graus e ele vai ficar assando por aproximadamente 1 hora, 1 hora e 20.
Se eu dividir a minha massa em 3 assadeiras, colocando pesadinha, eu vou ter um bolo bem dividido, bem simétrico, né? E a minha massa vai assar por aproximadamente 25 minutos, tá? Para quem tem um forno menor e couber só 1 ou 2 assadeiras, não tem problema deixar a outra assadeira esperando, desde que você utilize um fermento de dupla ação. Já que nós estamos falando de fermento, deixa eu dar uma dica para vocês. Eu vou dar exemplo de 2 fermentos que vocês vão conhecer muito bem. O fermento Royal, ele é um fermento tradicional, e bota tradicional nisso, né, gente? É o fermento que a minha mãe, por exemplo, só conhece o Royal. O fermento Royal, ele reage já no primeiro contato com a massa. Encontrou o líquido, ele já vai reagir. O fermento Oetker, que é aquele da caixinha azul e tampinha vermelha, ele já é um fermento de dupla ação, que tem esse pirofosfato de sódio. Então, esse fermento, se você colocá-lo na massa, ele vai ter uma primeira reação, que é um percentual pequeno, e ele só vai reagir mesmo quando estiver no forno, tá? Então, é um macete aí para vocês, e caso vocês tenham um forno que só caibam 2 tabuleiros, e vocês podem deixar o outro esperando para assar depois, ok? Vamos lá, vou pegar uma balança, vou pesar as minhas massas, porque aí elas vão ficar todas por igual, e aí eu vou ter um assamento perfeito. Deixa eu dar uma dica para vocês. Aqui eu falei para vocês que eu vou dividir essa massa em 3 assadeiras e vai dar mais ou menos umas 330 gramas. Aí vocês vão me perguntar, Ana, mas quando eu tiver uma outra massa, como que eu vou saber quanto colocar nas minhas assadeiras? Gente, é muito tranquilo. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a lista dos ingredientes e somar todos os ingredientes. Se os ovos estiverem descritos como unidade, ou seja, 2, 3, 4 ovos, vocês vão multiplicar por 50 gramas. A gente calcula que o ovo tenha 50 gramas. Então, se eu tiver um total de 1000 gramas, ou seja, 1 quilo, eu vou dividir 1 quilo pelo número de assadeiras que eu quero. Aqui, como eu quero 3 assadeiras de 25 centímetros, então eu vou dividir 1 quilo por 3, vai me dar aí uns 330 gramas, sobra um pouquinho, porque às vezes a gente tem uma perda de massa no bol, nas colheres, né? Mas então vai me dar aí aproximadamente 330 gramas de massa. Fazendo assim com as suas outras massas, vai ser bem tranquilo de ter aí o bolo bem homogêneo, tá? Com as camadas bem certinhas. Vamos lá. Aqui, ó, eu vou untar as minhas assadeiras com desmoldante em spray. Não tem necessidade de passar farinha de trigo, tá? Só com desmoldante. Eu já consigo soltar bem o meu bolo. Pessoal, como que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar a minha assadeira em cima da balança, vou apertar a tecla Tare para zerar e vou colocar a minha massa. Aqui passou um pouquinho. Sempre que colocar a forma, aperta a tecla Tare, porque por mais que elas sejam do mesmo tamanho, do mesmo material, às vezes dá uma diferençazinha de uma para outra, tá? Vou colocar aqui só para conferir se deu 330 mesmo. Vou colocar mais um pouquinho aqui nas outras. Vai ficar 360 gramas aproximadamente em cada assadeira. Essa daqui porque eu coloquei as nozes, né? Então eu tô acostumada a pesar essa massa. Sem as nozes dá 330. Com as nozes deu 360 gramas em cada assadeira. Então aqui eu vou espalhar
E agora vou levar para assar os meus bolos a 180 graus por aproximadamente 20 minutos.